Olá, pessoal. Bom dia a todos, tudo bem? Espero aí que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, né, do CEPI Silvio de Mello, física da terceira série, hein? Eu vou comentar com vocês algumas questões que eu havia deixado na nossa última aula, antes do nosso break dos aulões, né, com foco no Enem. E eu vou dar a devolutiva dessas questões, então, da página 95. E depois nós vamos entrar no assunto a respeito de resistores, sobretudo os resistores em ligação em série, tá bom? Então, olha só, na página 95, aí, a questão 9, que eu havia deixado para vocês, ela fala o seguinte, né? Calcule a resistência elétrica no filamento de uma lâmpada incandescente de 150 watts e 220 volts, né? Então, a potência é de 150 watts, a DDP, né, ou tensão, é de 220 volts, e a intensidade da corrente elétrica que percorrerá quando ficar ligada a uma rede de 110 volts, né? Qual é essa potência elétrica, né? Então, olha só, pessoal, nós sabemos aí o seguinte, que voltagem, né, nós discutimos na aula, é igual a resistência vezes a corrente. E que potência Professor, pode... Oi. olha, bate Tá dando microfonia? Quem tá falando? Sim. Qual a dúvida? Não está aparecendo atividade para você? Página 95 do nosso livro, questão 9. A tela não está aparecendo para vocês, não? Deixa eu verificar. Eu vou interromper o compartilhamento aqui para mim e vou iniciar novamente, tá bom? Obrigado. E agora, vocês estão vendo? Sim, Agora viu? Ah, tá bom, obrigado. Engraçado, estava aparecendo para mim, mas vocês não estavam vendo, né? Por isso que é bom ter esse feedback, esse retorno, tá bom? Então, olha só, pessoal. Voltando então à nossa questão, né? Então, o enunciado nos deu a potência, né, da lâmpada incandescente, 150 watts, né? Hoje isso é um absurdo, né, de uma lâmpada dessa, muito alta a potência. A tensão de 220 volts, né? Então, ele quer saber qual é a corrente se ela for utilizada a 110, né? Aí nós aplicarmos o que nós já sabemos na teoria, né? Que voltagem é igual a resistência vezes a corrente, né? Ou que potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Reescrevendo isso de uma outra forma, né? Eu tenho que potência é igual a voltagem ao quadrado pela resistência, né? Então, olha só. Então, eu tenho a potência é 150, a voltagem é 220, então a resistência dela a 220 seria de, vamos dizer aí, 320 ohms, né? Arredondando aí, tá bom? 320 ohms. Agora, partindo dessa mesma pressuposto, e se ela está ligada numa rede 110, pessoal? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Então, se a resistência dela é essa, então nós vamos aplicar agora, então no lugar da resistência, 322,7, né?
a voltagem, então, de 110, eu vou achar que a corrente, então, para 110 é de 34 centésimos aí de amperes, tá bom? Então, observa, é simples, né? Eu só tenho que lembrar na minha memória esses conceitos aí esses modelos, né, matemáticos que descrevem a teoria, né? E aí nós podemos resolver com facilidade essas questões, tá bom? Questão 11 é muito parecida, né? Ele pega um caso aí de um fio elétrico, né? Um ferro elétrico, perdão. Deixa eu só verificar aqui. Só um momento. Então, olha só. Um ferro elétrico, então, né, tem uma resistência elétrica de 22 ohms. Então, a resistência ele nos deu agora. E utilizado por 20 minutos todos os dias na voltagem 220. Então, 20 minutos todos os dias, né? Vamos ver se ele está falando uma semana, um mês, quanto que ele vai querer, né? Saber. Ou se é com relação só ao dia mesmo, né? Aí ele pergunta qual é o valor da corrente elétrica que circula pelo ferro, né, elétrico. Esse equipamento é um dos equipamentos que mais consome energia, né, elétrica, porque é o que transforma energia elétrica em energia térmica, né? Considerando o preço unitário do quilowatts-hora aqui de 20 centavos, né, nosso sonho, né, vocês fizeram trabalhos práticos ultimamente, né, e vocês viram lá que o quilowatts-hora nas nossas contas lá da Enel chega a mais de 80 centavos, né? Então aqui está falando de 20 centavos o custo do quilowatts-hora, tá bom? Quanto será gasto em energia elétrica devido ao uso do ferro ao longo dos 30 dias? Então, 30 dias, vamos ter que passar minuto para hora, né? Que 20 minutos, então dá 1/3 de hora, né? 1/3 de hora vezes 30 dias é a mesma coisa multiplicar por 10, né? Então, vezes 10, então o tempo é 10, né? Na realidade, nós vamos ter 10 horas aí de consumo, né? Do ferro, porque se utiliza 20 minutos, então nós vamos fazer esse cálculo aí, né? Aí ele fala o seguinte, ó. Temos que a resistência elétrica, então, é de 22 ohms, né? E que é utilizado na voltagem 220. Então, aplicando a fórmula, nós já sabemos lá que voltagem é igual a resistência vezes a corrente. Voltagem de 220, resistência 22, então é igual a corrente, né? Então, nós temos aí que a corrente, então, é de 10 amperes, né? O 22 está multiplicando, vai passar dividindo 220, que vai dar 10, né? Então, a corrente é igual a 10 amperes. Bom, sabendo que a corrente é de 10 amperes, então basta agora multiplicar pela voltagem, que é 220, e aplicando a fórmula também conhecida, que potência é igual a voltagem vezes a corrente. Então, 220, que é o que eu estou ligando ele na tomada, e ele tem um consumo de 110, 220 vezes 10 amperes, então a potência desse ferro é de 2.200 watts, ou 2,2 kWh, né? Já que eu utilizo em 10 horas, né? Então eu vou ter isso aí vai dar 22 kWh. 22 kWh no nosso cálculo, né? Vezes 22 centavos, nós vamos chegar aí à conclusão. Ficou em cima aqui da calculadora, né? A barrinha. Deixa eu só mostrar para vocês. Então, aqui, ó, 20 centavos vezes 22 kWh vai dar R$ 4,40, né? De custos aí de energia, né? Nesses 30 dias que é utilizado esse ferro elétrico, tá bom? Questão 13, pessoal. Numa residência alimentada por uma rede de 110 volts, foram instaladas 2 lâmpadas fabricadas para funcionar em 220 volts e dissipar cada uma 220 watts. 200 watts. Watts é potência, 220 volts é tensão, e a rede elétrica é 110, tá? Então ele vai falar o seguinte, ó. Qual é a potência em watts que cada lâmpada estará dissipando? Né? Caso as 2 lâmpadas queimem e sejam substituídas por uma única de 110,
Qual deve ser a sua potência para que o consumo elétrico relativo às lâmpadas substituída seja mantido? Então, vamos ter que calcular o consumo, né, para essas lâmpadas, né, a 200 watts, que são duas, ligadas a 220, né? Vamos calcular, nós vamos achar aí que a resistência, dada as fórmulas anteriores, né, é de 242 ohms. Se essa resistência é de 242 ohms dividido pela potência de 110, então a minha lâmpada a 110 vai ser de 50 watts, né? Respondemos a primeira questão, né? Então, olha só. Isso. No último item aqui, nós achamos a potência, né? No último item, nós estamos achando a potência. A corrente ele deu aqui no enunciado, né? 110, perdão, a corrente agora a corrente é amperagem, né? De amperagem. Então, nós achamos aqui, nós demos aqui, ele deu a DDP, né? Tensão, ele deu a potência, né? Tanto 110 quanto 220 volts, né? São tensão, né? E 200 watts é potência, né? E aí agora nós temos a potência. Aí ele fala o seguinte, ó. Então a potência, nesse caso, né? Que é o que ele pergunta aqui na letra B, qual deve ser a sua potência para que o consumo elétrico relativo às lâmpadas se for substituído, né? Eu vou trocar duas lâmpadas de 220 por lâmpadas 110, né? Então, olha só. A potência dissipada pelas duas lâmpadas 220 é de 100 watts, né? Então, a diferença é de 100 watts, né? Dissipada. Para que uma lâmpada de 110 seja substituída, essas duas lâmpadas de 110, então, elas precisam ter 100 watts de potência para substituir de maneira igual, né? Sem prejuízo aí no nosso consumo. Já que as duas lâmpadas de 220 ela tem potência aí de 100 watts, né? Tranquilo? DDP é diferença de potencial elétrico. É diferença de potencial. Você pode ver como DDP, você pode ver como tensão, tá? Você pode ver são os nomes utilizados. Voltagem também são os nomes que você pode ver. Então, quando está escrito voltagem, diferença de potencial elétrico e DDP, é a mesma coisa, tá? Ele está se referindo à força da energia que eu mando para chegar até a tomada, tá? Não é o consumo do equipamento, a potência do equipamento, tá bom? Então, são nomes que você pode encontrar por aí. Questão 15, pessoal, página 95. Olha só, em um recipiente estão colocadas 10 litros de água em um resistor de 4,2 ohms. Então, resistência, né? 4,2 ohms. O resistor é ligado a uma fonte de voltagem em 200 segundos. Aqui nós estamos falando de tempo, né? Um termômetro colocado dentro da água registra um aumento na temperatura em 8 graus da água, né? Calcule a intensidade da corrente que percorre o resistor. Note que o resistor, o que é o resistor, meus alunos? Tecnicamente, o que é um resistor? O que é um resistor? Ele resiste. É bem óbvio, né? O resistor resiste. Só que olha só, quando ele resiste e eu mando uma corrente muito alta, ele vai resistir esse fio, esse resistor, então ele vai passar uma maior corrente. Ele vai passar uma maior corrente. E essa resistência, quanto maior ela for, mais ela vai consumir, né? Então ela vai gerar mais calor,
Porque na resistência, eu transformo a energia elétrica em calor, né? E a partir desse conceito físico é que nós temos água quente no chuveiro todos os dias, né? É o conceito de resistência, né? Os fornos elétricos usam a ideia de resistência, né? E assim vai, tá bom? Então, ele deu alguns calores específicos da água, né? A transformação de joules para calorias, né? E a densidade da água, né? Que significa que 1 quilo de água é igual a 1 litro de água, tá bom? Para isso, nós vamos ter que voltar um pouquinho lá na segunda série, né? Da equação fundamental da calorimetria, né? Onde calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da minha temperatura, né? Então, a quantidade de calor é a massa. Nós estamos pegando aí 1 quilo de água, né? 1 quilo de água é 10.000 gramas de água, vezes o calor específico da água, que é 1 calorias por gramas Celsius, tá? Vezes a variação da minha temperatura, que foi em 8 graus, deu no enunciado, né? Que a variação da minha temperatura foi em 8 graus. Ou seja, a quantidade de energia, então, envolvida nesse sistema, a quantidade de energia térmica nesse sistema, então, foi de 80 quilojoules, tá bom? Deixa eu só verificar aqui. Então, olha só, pessoal. Então, se nós temos aqui, nós estamos transformando sim, a água está em litro, beleza? A água está em litro. Mas olha só que ele nos deu uma densidade da água, tá? O que significa o conceito de densidade da água? Que a densidade da água é igual a 1. Nós vamos ignorar aqui as condições de temperatura e pressão, porque com temperaturas e pressão diferentes, vai alterar a densidade da água, tá? Nesse caso aqui, para você ter uma ideia, a 25 graus Celsius, 1 litro de água é quase igual a 1 quilo de água, a 25 graus Celsius, tá? Nós vamos ignorar e vamos arredondar 935 gramas, por exemplo. Então, com o conceito de densidade que eu estou falando com vocês, né? Então, Pamela, o que acontece? Eu posso dizer que 1 litro de água é igual a 1 quilo, tá bom? Com o conceito de densidade. 1 litro de água para água, tá bom? 1 litro de água é igual a 1 quilo. E aí, se 1 quilo é 1.000 gramas, né? 1 quilo é 1.000 gramas de água, né? E aí nós vamos ter o quê? E ele tem aqui 10 litros, então ele vai ter 10.000 gramas, tá bom? Tranquilo? Beleza. Aí nós chegamos ao conceito aqui, pela equação fundamental da calorimetria, que é de 8 quilocalorias, né? Ou 80.000 calorias. E eu tenho que uma caloria, dado aqui no enunciado, que uma caloria é igual a 4,2 joules. Então, o que significa, então? Que a quantidade de calor, então, é igual a 3, fazendo a conversão, né? É igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 5, elevado a 5 joules, né? 3,6 vezes 10 elevado a 5 joules. Porque agora eu consigo pegar a quantidade de caloria em relação ao tempo. O que é potência, pessoal? Lembra o significado de potência que nós estudamos lá no início, quando nós começamos a trabalhar potência? Potência é a razão da quantidade de calor por um dado intervalo de tempo. Observe que ele falou aqui que ficou 200 segundos, né? 200 segundos. E a potência, a quantidade de energia fornecida, então, foi de 3,6 vezes 10 elevado a 5 joules. Então, agora, dividindo isso para 200, eu vou chegar à conclusão de que a potência desse recipiente, né? Desse resistor, é de 1.680 watts. A potência
desse equipamento. Se a potência é de 1.680 watts, agora eu aplico novamente a fórmula, né, que potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, né? E eu vou chegar à conclusão que a resistência é 4,2, dada no enunciado, e a potência eu acabei de encontrar. Então, eu vou chegar à conclusão de que a corrente que passou por essa resistência é de 20 amperes. É uma corrente gigantesca, tá? A corrente de 20 amperes é muito alta. Tá bom? Questão 17, pessoal. O navio cruzeiro é iluminado por 4.000 lâmpadas de 60 watts e 600 lâmpadas de 200 watts, todas submetidas a uma tensão de 120 volts, tá? Essas lâmpadas ficam acesas em média 12 horas por dia. De acordo com as informações fornecidas, determine a corrente necessária para acender todas as lâmpadas simultaneamente. Letra B. O gasto com energia apenas com as lâmpadas em uma viagem de 10 dias. Então, vai ser 12 vezes 10, então vai dar 120 horas, né, de iluminação nesses 10 dias. A um custo de 40 centavos o quilowatts-hora, tá bom? Então, vamos só analisar aqui a questão. Então, olha só. Então, um navio aí tem 4.000 lâmpadas de 60 watts e 600 lâmpadas de 200 watts, né? Vamos ter que fazer o cálculo. Eu prefiro fazer separado, né? Se nós estivéssemos fazendo normalmente, depois juntarmos tudo, né? Que vai ser a potência total vai ser a soma, né? Nós sabemos que potência é igual à quantidade, né, de lâmpadas vezes a quantidade de lâmpadas. Então, 4.000 lâmpadas a 60 mais 600 lâmpadas de 220. Então, minha potência total vai ser de 360.000 watts, transformando em quilo, né? Em quilo. Então, essa potência total é de 360 quilowatts, tá bom? Se a potência é de 360 quilowatts e a voltagem é de 120, né? Então, a minha corrente, para sustentar todo esse sistema, é de 3.000 amperes. Se uma potência menos de 3.000 amperes, nem ligaria essas lâmpadas todas. Se liga, seria muito fraca, né? Mas para manter com essa potência toda, usarmos a potência das lâmpadas, eu preciso de uma corrente de 3.000 amperes. Tá bom? Então, energia elétrica é igual a potência vezes o tempo, né? E nós já calculamos aí, né? Então, a potência já vai dada em quilowatts, 360, vezes 12, porque são 12 horas, vezes 10 dias. Então, são 120 horas, né? 120 horas vezes 320 vai dar 43.200 quilowatts-hora de consumo de energia elétrica. A um custo de 40 centavos, né, meu sonho, de 40 centavos, nós vamos chegar à conclusão aí de que o meu custo de energia, então, para essa viagem de 10 dias foi de R$17.280. Beleza? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Pessoal, então, continuando aí. A associação de resistores com ligações em série. O que é série? Professor, estou assistindo uma série. O que é série? Olha só, estou assistindo série. Nada melhor do que explicar o que é série em ligações em série do que você falar a respeito de série hoje. É um filme que tem vários episódios, que você vai assistindo um depois do outro. A ideia de série aqui no circuito é um ligado ao outro, é ligada em série. Um liga um, depois liga outro, depois liga outro, depois liga outro. Isso é ligação em série. Então, o circuito, você tem as ligações em série ou as ligações em paralelo. Na aula de hoje, nós vamos abordar o assunto das ligações em série, tá bom? Então, eu tenho aqui um fio, tá? Que liga o ponto A
ao ponto B. Então, nesse caso aqui, nós temos um circuito aberto. Se tem um circuito aberto, então a minha tensão entre A e B aqui é zero. Não tem tensão entre A e B. Não tem. Não tem movimentação. Tá? É igual a zero. Aqui, pessoal, ó, eu já liguei o ponto A no polo positivo da pilha, né? E o ponto B no polo negativo da pilha. Então, aqui a minha corrente agora, né? Ela vai nesse sentido, né? Anti-horário, né? A movimentação. E a minha voltagem agora aqui é diferente de zero. Qual vai ser a minha voltagem aqui? A voltagem da minha bateria, né? Da minha pilha, tá bom? Então, vamos à ideia aí de ligação em série. Então, olha aqui. Então, estou ligando um aparelho de som. Peguei o mesmo modelo que nós tínhamos lá, o fio, peguei a bateria, e agora liguei num aparelho de som, para ligar um sonzinho aí, para a gente ouvir uma música. Tá? Então, estou ligando aí, e a corrente, então, vai agir nesse sentido, né? O polo positivo está saindo, né? E o polo negativo está entrando, né? A ideia dos campos lá que nós tínhamos, os campos vetoriais, né? Então, saindo, corrente, e aí no polo negativo entrando, tá bom? Agora, olha só, pessoal. Então, num circuito ligado em série, agora começou a ficar melhor, que é o que você vai encontrar aí nos nossos materiais, né? Eu tenho, então, aqui uma bateria. Você pode ver uma bateria assim, tá? É um símbolo de uma bateria. Você pode ver a bateria assim também, tá? Ele está se referindo a uma bateria aqui, tá? Então, eu tenho uma bateria, ou uma pilha, né? Melhor dizendo, de 12 volts, tá? Uma pilha de 12 volts aqui. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de uma pilha. Quando você for ver um circuito e ver esse tracinho pequeno com um tracinho grande e um espacinho entre eles, ele está se referindo a uma pilha. Aqui tem uma pilha de 12 volts. E a pilha de 12 volts está alimentando essas lâmpadas aqui que estão em série. E essas lâmpadas aqui têm a tensão de 3 volts. 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. Então, para mim sustentar essas lâmpadas aqui, eu preciso de uma pilha de 12 volts, né? Então, numa ligação em série, eu somo as minhas tensões, as minhas voltagens. Então, eu somo. Se eu quiser saber qual é a pilha que eu vou gastar aqui, a voltagem mínima da minha pilha, basta eu somar as voltagens das minhas lâmpadas, né? Aí eu vou saber a voltagem mínima da minha pilha. Então, a energia que a bateria alimenta, as cargas, é totalmente aproveitada pelos 3 elementos, né? Tá bom? No caso aqui, nós estamos desprezando a resistência do fio, tá? Tem vários fatores que nós não estamos levando em consideração aqui. É só um caso hipotético para você entender de uma maneira didática como é que funciona a ideia de ligação em série, tá? Mas o conceito é o mesmo, né? Você, no caso, vai somar as tensões, tá? Olha só esse caso aqui também interessante, tá? Eu tenho uma pilha aí, o polo positivo, né? E polo negativo, a corrente elétrica, né? Passando por esse polo. Note que as lâmpadas estão acesas, né? E agora, pessoal, olha só, como a diferença de potencial gerada pela pilha, né? Porque, olha só, ela está saindo aqui, né? No sentido convencional, né? Vai ser assim, né? O movimento, né? Ela vai sair do polo negativo, ela sai do positivo e entra no negativo, né? Mas a corrente, o sentido vai ser o contrário, né? Então, olha só. A diferença de potencial elétrico, então, gerado pela pilha, né? Ocorre numa corrente elétrica que estabelece no circuito, todas as lâmpadas se acendem. Então, todas as lâmpadas vai acender nessa corrente. Se uma dessas lâmpadas queimarem, pessoal, meus alunos, o que vai acontecer se uma dessas lâmpadas queimarem? Se uma dessas lâmpadas queimarem, todo o sistema que está ligado em série vai apagar. Não sei se vocês já constataram isso, aquelas iluminações que são usadas em festas, assim, principalmente na época do Natal.
Se você tem aquelas lâmpadas, né, usadas para em decorações natalinas, se você tem uma daquelas lâmpadas que queima, meus alunos, toda uma sequência que está ligada em série apaga também, com apenas uma lâmpada queimada. Então, o que acontece? Numa ligação em série, se uma lâmpada queimar, todas elas daquela sequência em série vão apagar, né? Vai neutralizar ali toda aquela sequência que está ligada em série. Se eu tiver 1000 lâmpadas ligadas em série, naquela sequência vai apagar as 1000 lâmpadas, entendeu? Por causa de uma lâmpada queimada. Aí eu tenho que identificar qual que está queimada, né? Para trocar e aí volta a funcionar. Em um circuito alimentado por uma fonte, né, de tensão V, né, formado apenas por resistores ligados em série, né, percorrido por uma corrente I, a resistência elétrica do resistor equivalente, a resistência equivalente, então, do circuito, é igual à soma das resistências elétricas de todos os resistores. Então, qual é a resistência equivalente? Num circuito que está ligado em série. Basta eu somar também, assim como eu somo a voltagem, num circuito ligado em série, eu também somo as resistências. Então, a minha resistência equivalente vai ser a soma de todas as resistências. Então, nós podemos escrever, então, que a voltagem é igual à resistência equivalente vezes a minha corrente. Né? Basta eu somar todas as resistências ali do sistema, tá bom? Então, olha esse exercício resolvido 2, tá? Olha só, dois resistores, R1 e R2, de resistência elétrica de 20 ohms e 60 ohms, são únicos elementos de um circuito alimentado por uma corrente, né, de 120 volts, DDP de 120 volts, tá? Se os resistores estão ligados em série, calcule. Então, está ligado em série, é para a gente calcular, né? A intensidade da corrente elétrica que permanece em cada resistor, a DDP entre os terminais de cada resistor, como as resistências são diferentes, então a DDP que vai chegar em cada terminal é diferente, tá? E a potência dissipada por efeito Joule, ou seja, a resistência não vai esquentar, então é possível calcular pelo efeito, o que vai acontecer no efeito Joule, né? Então, olha só. Olha aqui o primeiro caso, né? O resistor equivalente, né, vai ser a soma, então, de 20 com mais 60, né? Então, a resistência equivalente vai ser de 80. Como ele está ligado a numa potência DDP de 120, né? Então, fazendo o cálculo aqui, nós vamos chegar aí à conclusão de que a minha corrente, então, vai ser 120 igual a 80 vezes a corrente. Então, a minha corrente, então, é de 1,5 amperes, né? Então, a minha resposta da letra A é 1,5 amperes, que é o que ele perguntou na minha intensidade da corrente, né? Letra B, ele pergunta o seguinte. A DDP entre os terminais. Letra B. Pela primeira lei de Ohms, né, nós temos que a corrente é única entre os dois resistores, né? E tem tensão de 1,5, amperes, nós acabamos de calcular. Então, basta calcular o seguinte, que no resistor R1, que tem 20 ohms de resistência, a voltagem vai ser de 30 volts. Né? A voltagem é de 30 volts. Bom, se a voltagem total é de 120 e se no R1 é de 30 volts, então é só fazer a diferença, que o R2 vai ter que ser de 90. Entende? Mas se eu não tiver dúvida, então eu faço o seguinte, eu faço o cálculo, né? Então, R2 é de 60 e a minha corrente é de 1,5. Basta eu multiplicar, então, 60 por 1,5 que eu vou encontrar 90. Então, observe que se eu achar um, eu tendo o total, o conceito, né, eu acho a diferença do outro, tá bom? E, por fim aqui, pessoal, ó, e a DDP, né, portanto, aí que ele pergunta, né, a DDP é de 30 volts e 90, né? E a potência dissipada pelo efeito Joule em cada um dos terminais, né? Eu não coloquei esse comentário, né, da potência dissipada. Deixa eu só observar aqui, pessoal. Tá faltando um minuto.
enquanto eu observo aqui no nosso material, então resolvido o R2, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí, pessoal. Então, olha só. Sobre a potência dissipada, eu não coloquei o comentário aí, mas está no nosso livro, na página 106, tá? A potência dissipada pelo efeito Joule, então, vai ficar o seguinte. Como nós achamos aí a resistência, né? Então, a potência vai ficar... A resistência, que é de 20 ohms, vezes a amperagem, que é 1,5 ao quadrado. Então, a potência para o primeiro resistor é de 45 watts, e a potência para o segundo resistor é de 135 watts, porque é 60 ohms vezes 1,5 ao quadrado, né? Porque potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá bom? E aí a potência dissipada vai ficar como, então? Essa de 45 watts para o primeiro resistor e de 135 para o segundo resistor. Meus alunos, então vai ficar aí para vocês, nós estamos terminando nosso tempo.